Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pela Supercanal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O professor é a figura central no processo de ensino, tanto de criança quanto de jovens e adultos. Mesmo com todos os avanços tecnológicos e mudanças de comportamento ao longo das gerações, nada substitui a presença do mestre na sala de aula, seja na modalidade presencial ou à distância. Nossa convidada de hoje participou de várias dessas mudanças ao longo de mais de 50 anos de docência. Ela é valadarense, mas mora em Caratinga desde 1974. Começou a lecionar ainda jovem em escolas primárias de Governador Valadares e nunca mais deixou a sala de aula. Formou-se na terceira turma do curso de História da antiga FAFIC, hoje Centro Universitário de Caratinga. Por muitos anos foi professora do Colégio Cenecista de Caratinga, instituição que também dirigiu por mais de 2 décadas. Casada há 45 anos com o professor e escritor Munir Ali Saigri, tem 3 filhos e 6 netos. Logo após o intervalo você vai conhecer a nossa entrevistada muito especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, um programa da UNEC TV, retransmitido pelas TV Sistec e TV Supercanal, e que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Alô, amigos e amigas. Aqui quem vos fala é o radialista Marcos Inácio. Eu quero dar os parabéns à UNEC TV pelo grande trabalho que vem feito em nome da comunicação em toda a nossa região. Muito importante. E os parabéns ao programa Começo de Conversa, apresentado pelo Dr. Eugênio. Eu também já fui entrevistado neste programa e vi a competência dos integrantes da equipe. Parabéns, Começo de Conversa, parabéns, UNEC TV e sucesso a todos! Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao radialista Marcos Inácio, ele que é um comunicador importante aqui da região, que comanda lá o programa Microfone Aberto e Domingo Total na Rádio Sociedade Caratinga. Marcos Inácio também foi aluno da nossa convidada de hoje. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 0339-8899-2831. Nossa convidada de hoje é uma professora que acompanha as mudanças da realidade na educação ao longo de mais de 50 anos. Professora Ana Maria Saigri. Seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Muito bom recebê-la aqui. Muito bom ser lembrada e o também pelo senhor. O Marcos Inácio que deixou um recado aqui para o nosso programa e que foi seu aluno. Pois é. É isso? Foi meu aluno. Você foi professor Marcos Inácio? Fui. No curso de História? No curso de História. Marcos fez História. Só foi professora também do nosso diretor, do André Carvalho. Também. André Carvalho. Lá na Senec, Caratinga. Era muito espoleta, não? Meio levadinho. Meio levadinho. Mas interessante, a turma do tempo dele era um levado não maldoso, não agressivo. É diferente, né? Era muito diferente, né? Era só arteiro, né? Eram meninos arteiros. Aqueles meninos que faziam assim, deixa eu ver se ela vai me botar de castigo. Mas só sabe que... Tudo bem. Quando eu soube que ele tinha sido seu aluno, eu também perguntei para ele. Ele falou, ela era brava demais da conta. Sempre fui. Era brava mesmo? Demais. A Isabela, minha filha mais velha, falava comigo, com todo mundo que perguntava, ela falava assim, minha mãe é uma caninana. É mesmo? A senhora chegou a dar aula para os seus filhos? Dei, para todos eles. E como é que é essa relação de professora e mãe? Porque mãe pode ser brava, mas é muito carinhosa e dá colo. Professora tem que botar disciplina. Muito exigente. É? Muito exigente. Principalmente porque a gente é muito cobrado. Os alunos cobram muito da gente. Ah, é filho da professora. Filho da professora. E eu tive a sorte de ter 3 filhos maravilhosos que não me deram trabalho na escola. Bons alunos. Bons alunos. Eles não eram bons comigo, eles eram bons com todo mundo. Então, para mim foi muito tranquilo trabalhar com eles. Tininha, o Munirzinho.
E a Bela. E a Bela. É. O Munizinho, que é professor do Centro Universitário de Caratinga. E que é Munizinho, respeitadíssimo, muito querido, o pessoal gosta muito dele. O Munirzinho tem muita coisa do pai dele. Do Munir. Muita. Compromisso, responsabilidade. A família, para ele, É muito importante. muito importante. Aliás, todos eles, né, são assim. E o hábito do trabalho. Não sei se eles acostumaram a me ver trabalhar o dia todo, o pai deles trabalhar o dia todo, e aquele compromisso da gente com as coisas. Todos eles são... É ruim, mas diz que coruja que não grava. Sim. Então, todos eles são muito responsáveis e excelentes profissionais. Que bom. E o senhor está falando aí que eles viram a senhora trabalhar, a senhora está na educação há 50 anos. 51. 51 anos. Pois é, eu queria entender isso, porque a senhora é de Valadares. Valadares. Chegou a lecionar lá. Sua família é de professores? Tinha professor na Mamãe família? é professora. Que bacana. E se incentivou a senhora para a docência? Me incentivou. É? Mamãe na época trabalhava no Estado e no Colégio Bituruna, que é um colégio dos padres, né? Dos escolápicos. É de referência, Valadares. De referência. E eu sempre estudei no Colégio Imaculada, porque Valadares, na época que eu formei, tinha o Colégio Bituruna dos meninos e o Colégio Imaculada das meninas. Separados mesmo, né? Separados mesmos, né? Encontrava um de um lado do outro, encontrava na Israel Pinheiro, ali era o ponto de encontro de todo mundo para ir para casa. E eu sou daquele tempo que as freiras, me lembro muito, elas tinham uma rural azul, branca com uma lista azul. Quando terminava a aula, elas saíam de carro para vigiar a diretora, que era a irmã Doroteia, entrava na rural. Para ver o trajeto de vocês? Para ver o trajeto da gente. Mas elas não estavam preocupadas com a segurança, não, porque naquela época não havia essa questão, né, de insegurança como hoje. Preocupado, você não levantava a saia, você não dava aquelas voltinhas. Era para ver. Você não beijava os meninos. Se nós não estávamos encontrando com os meninos e namorando. Era um bom tempo, né? Era muito bom. Bom tempo. Eu me lembro muito da gente chegando na escola, a irmã botava a gente assim, olha, na fila, né, do portão, e olhando para abrir a blusinha da gente, para ver se a gente estava de um trem que acho que muita gente nem conhece, combinação. Combinação. Tinha que usar. É uma roupa que botava por baixo, né, do uniforme. Cinto. É mesmo? Valadares era um absurdo. Aquele uniforme nosso, ele era de manga. E um calor danado, a cidade quente. Aí, aos poucos, elas foram mudando, passaram para blusinha, a saia plissada, ficou ótimo, né? Mas a irmã Figênia olhava assim, o tamanho da saia da gente. É isso mesmo. Se tivesse curta, ela não tinha. Eu falei que é engraçado, né? E não era considerado falta de respeito, abuso de poder, não. Ela enfiava a mão na barra da saia e desmanchava a bainha. É mesmo? Era. Mas também assim, as meninas, eu me lembro que a minha irmã... Mas a gente tinha tanto medo, né? Que a gente já preocupava com o tamanho da saia. A minha irmã estudou também no Colégio Fresa, que é um colégio confessional, que era o colégio das irmãs. E elas mexeram no cós, né? Ia dobrando aquilo assim, ó. Que negócio ia sair, ia subindo. Aí quando ia chegando perto de casa, desfazia aquele negócio todo, a saia de si. A gente fazia muito isso, muito. Mas eu fico olhando, nós éramos 1.500 alunas. É mesmo? Nesse período lá no Colégio Imaculada? No colégio tinha muita gente, mas muita mesmo. A irmã Doroteia punha todo mundo no pátio da escola e ela sozinha nos preparava para um desfile de 7 de setembro. Ai de quem saísse da linha. Era tudo organizado demais, né? Muito. Sentar, ela vigiava. Ela passava no corredor assim, tinha um olho, né? Parece que ela enxergava através das paredes. Entrava na porta, passava
descruza a perna. E que moça não cruza a perna. Pois eu e fico, a gente na eu fico roda. pensando. Então, era um rigor muito grande. Eu acho que não precisava tanto. Eu ia perguntar isso, quer dizer, tinha uma rigidez nisso e hoje tem uma liberalidade também excessiva, quer dizer. Excessiva. Tem- Então, Falta um meio termo nisso, né? qual que é o meio termo? Eu falei que hoje a educação está muito difícil, porque nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o meio termo, esse equilíbrio está muito difícil de ser encontrado É. pelos educadores E hoje. que eu percebo também, porque assim, nessa questão toda, tem a questão da família. A família, nessa época da senhora, era uma família que fechava com a escola, quer dizer, você não via o pai lá brigar porque a freira, apesar de ser um excesso, quer dizer, desfazer uma bainha, mas você não ia ver a mãe lá brigar com isso. A mãe ia chamar a atenção da menina que está fazendo coisa errada, bainha errada, né? E hoje, quer dizer, hoje a escola ficou refém de aluno, ficou De refém pais, de de pais tudo. que não estão interessados na educação. Eu queria voltar ao segundo bloco, a gente falando sobre isso, quer dizer, até onde a senhora entende aí como educadora a responsabilidade da família, a responsabilidade da escola, quem é que educa, quem é que prepara. Tá boa conversa, você não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo, estamos conversando aqui com a professora Ana Maria de Miranda Saigli. Ela que tem mais de 50 anos de experiência na área educacional e nós voltamos já já, não sai daí, por favor. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a professora Ana Maria de Miranda Saigli. Ela já lecionou para turmas de todas as idades e dirigiu o Colégio Cenecista de Caratinga, isso por mais de 2 décadas. Professora Ana, nós estávamos terminando o primeiro bloco falando sobre essa questão e eu queria começar agora detalhando isso mais. Quer dizer, em 50 anos, 51 anos como educadora, primeiro, como que a senhora vê essa relação família-escola nesse período todo, né? E até onde a escola realmente tem que assumir um papel que está claramente a da família de educar o menino, quer dizer. Queria que a senhora falasse como educadora, o que a senhora pensa disso, dessa relação pais-escola hoje em dia em relação ao aluno? Bom, eu eduquei os meus. Não foi papel da escola. A escola ensinou em parceria comigo, porque eu acho que o ensino também é escola e família, Muito bem. né? E aquilo que eu falei, eu fui muito brava com meus filhos. Brava, brava. Então, hoje eu estou vendo meus netos, meus filhos educando os filhos. E engraçado, meus netos são assim, um doce na escola. Todos eles. Eu vou ver a pequenininha do Munirzinho, a Larissa, porque ela é bem levadinha. E eu acho que hoje, que me desculpem os pais, a família tem faltado muito com a educação dos filhos. Coisas pequenas. Por favor, licença, posso fazer? Esses meninos de hoje desconhecem essas coisas. Bom dia. Algumas escolas ainda colocam lá na parede as palavrinhas mágicas, né? A família, não sei se é a agitação do mundo moderno e o mundo de hoje também está um mundo assim muito audacioso, um mundo muito violento. A gente tem visto isso, né? A ênfase à violência. Nos noticiários, na televisão, no jornal, no rádio. As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo de ruim e não com o que está acontecendo de bom. As coisas boas passam assim, ó, despercebidas. Eu diria que são como aquelas notinhas de rodapés do livro. E isso ninguém lê. Isso tem me preocupado muito, muito mesmo, porque eu acho que
as pessoas vivem muito e criam também ambições, ansiedades e pelo que elas estão vivendo. Nossa, meu mundo tá assim, meu mundo... Vou mostrar coisa boa? Quem sabe o espírito das pessoas não mudaria. Mas você não acha também que a mídia, por exemplo, ela busca atender um desejo que já é mesmo do receptor? Quer dizer, o ser humano está querendo ver violência, ele gosta disso, de ver o pior, uma coisa de maluco isso, né? Eu acho que o mundo está violento. Não é, por exemplo, Caratinga, o Brasil... não, é o mundo de uma maneira geral. A gente tem visto, assim, absurdos por países que nós queremos viver lá. Todo mundo quer viver nos Estados Unidos. E olha a violência que é aquele país. De vez em quando sai um menino lá com uma arma, sai matando. Sai matando todo mundo, é no teatro, é na escola, é na igreja. Então eu falo, gente... Como é que uma pessoa entra numa igreja, um local de oração, de reflexão de vida, para matar? Tá muito louco, né? Muito loucura nesse mundo. O acesso também à tecnologia, eu acho a informação muito rápida, né? Também. Então, assim, isso acaba despertando as pessoas sentimentos mais complicados. Mais complicados. E a relação dessa tecnologia com a educação, quer dizer... A senhora ainda leciona? Eu ainda estou o seu aluno, lecionando. Não, e a senhora está muito bem para lecionar há muitos anos, mas é porque, por exemplo, eu já abandonei a sala de aula, cansei dela, cansei cedo. A senhora concorda que o aluno, por exemplo, ele é diferente, o aluno, na educação superior só está há quantos anos? Eu estou desde 76. Desde 76, quer dizer, tá mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. A senhora concorda, 43. Por exemplo, a aula que a senhora dava, quer dizer, o aluno que só tinha para ensinar história, por exemplo, era um aluno que facilitava a sua aula, que perguntava, que questionava. Hoje o danado não está lá com o celular na mão, só está falando e o bicho... A senhora é assim também? Também. Não desanima, não? Ai, mas eu falo com eles assim, vocês não vão me vencer? Ainda bem que eu tenho uma meninada lá. Na sala, não tem ninguém adulto. Só menino. Só menino. O Munir, de vez em quando, fala comigo assim, eu falo assim, os meninos fizeram isso. Que os meninos? Eu falei, do curso de história. Do curso de história. Lá tem menino? Por quê? Porque para mim eles são meninos, eles são mais novos do que meus filhos. Todos eles que eu tenho esse ano são mais novos. Que bom. E aí, eu ainda sou aquele professor antigo que gosta de trabalhar andando na sala. Na sala de aula. Eu posso fazer isso e ver o que cada um está fazendo. Aí, de vez em quando está o celularzinho lá ligado. Aí eu saio da frente, vou lá e falo assim, aqui, o dia que eu tomar um celular, ele vai parar lá no pátio. Ela fala ainda? Você continua brava ainda? Eles falam assim, a senhora não tem coragem. Eu falei, uma hora eu vou ter. Aí eles guardam. Mas assim, não é aquela... Eu sei como é que é. É aquela coisa que incomoda, mas... Mas não é desrespeitosa não demais, é desrespeitosa. É. Eles me respeitam muito. É porque isso também depende muito do professor. O professor, quando ele não tem o comando da sala de aula, o aluno vai fazer o que quiser fazer, né? E voltando à questão da família, a senhora reconhece que a família hoje, na maior parte, claro, né? Tem as exceções, ela está entregando a educação dos filhos para a escola como se isso fosse uma obrigação da professora e da diretora? Ela pôs no mundo, e olha que a escola hoje tem facilitado, porque a criança chega na escola, bebezinho, ela vai para a escola, bebezinho, e aí a creche escolar vai educar, depois ele passa para o infantil. Então, são questões que a gente vai colocando, né, dentro da gente e que me incomodam muito, porque eu tenho netos pequenos. A Larissa fez 2 anos, agora, dia 4. Mas na outra ponta só tem o pai e a mãe que também ficam fora de casa o dia inteiro, inteiro. Trabalhando. Então, mas a vovó cria. O menino vai ficar com a vovó, o menino vai ficar com... mas vovó é vovó, né? A senhora tem sido uma vovó na expressão da palavra? Sou vovó na expressão da palavra.
e deixa fazer arte? Dá doce pro menino escondido? Dá refrigerante escondido? Deixo. Preciso de Bacana ver. demais. Minha casa é a pensão dos filhos, porque todo mundo trabalha. E aí eu falei com eles, ó, o que eu posso ajudar é nesse ponto. Então, eles vêm. Eles almoçam todos lá em casa. E aí a Larissa senta assim, na cabeceira da mesa. Ela é muito engraçada. Aí ela almoça e fala para a Cristina assim, ô Tininha, quando ela quer cutucar a Cristina, ela não fala titia, não. Ô Tininha, boca coca pra nós. A Tininha busca, vai fazer o quê, Busca né? fazer o quê? Eu também sou avô, eu brinco com minhas filhas. Bom demais. Eu falo, olha, o meu papel é estragar, vocês tratam de consertar para lá. Cumpre o seu papel de educar, não é meu de avô, não. Avô é vó, é para brincar mesmo, né? O Lucas fala, a vovó protege, a vovó protege. Quando o pai dele fica muito bravo com ele. Dona Ana, nós vamos fazer um rápido intervalo, a conversa tá boa, o tempo passa rápido, eu quero voltar no terceiro bloco. Quero falar ainda, porque não falei sobre isso, quer dizer, quero entender como que uma valadarense vem parar em Caratinga, já está aqui há tantos anos, e também sobre os desafios da educação. E você não sai daí, a conversa está muito interessante, estamos conversando aqui com a professora Ana Saigli. Vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouco saímos de volta, fica ligado, voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar a última parte de uma entrevista sensacional com a professora Ana Maria de Miranda Saigli. Ela nasceu em Governador Valadares, em Caratinga, e já lecionou História e Geografia, além de ter sido diretora escolar. Professora Ana, nós estamos falando aqui sobre os desafios da educação, né? E primeiro eu acho muito interessante que a senhora, com 51 anos como educadora, ainda persiste na sala de aula e fala, esses meninos vão me vencer, né? Vão me vencer. A senhora foi aluna da FAFIC. Fui. Da FAFIC. Foi aluna da professora Margarida. Fui. Esposa do doutor Hugo. Joaquim Nunes, Zé Carlos, professor Zé Carlos, Frei Carlos. Frei Carlos, é. O Zé Carlos Alves, lá de Inhapim, que foi diretor, não foi? Ele foi... Não, acho que não. Diretor da FAFIC, não? Acho que Ou não. foi coordenador de curso? Acho que ele teve alguma coisa da FUNEC ali na presidência. Ele foi meu padrinho de casamento. É mesmo? É o pai do Dr. Tales, nosso amigo. É. É isso mesmo. Então, você trabalhou com essa turma toda aqui. Trabalhei. Estudou com eles. Foi aluna. Fui aluna. Como é que- Zé Ailton, Zé Ailton de Matos? Lacerda. O Lacerda. O Zé Ailton já dava aula naquela época? Já Já. dava aula. Ele dava aula de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Uma curiosidade. Eu sei que quando a senhora conheceu o professor Munir, quando a senhora veio fazer inscrição para vestibular. Isso. É isso? Aí a história conta isso, que a senhora chegou para fazer, ele virou e falou, ei, menina bonita, vou terminar de te criar. E aí começou essa conversa toda, vocês acabaram se casando. A senhora chegou a ser aluna do professor Munir? Não. 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 Mas eu conheci assim, chegando ali para fazer a inscrição para o vestibular. Ele olhou para mim e falou assim, ô menina, seu pai, mas sua mãe não te dava para eu acabar de criar, não? É. Falei, vou pedir pro seu pai. Falei, meu pai fica fora de casa, minha mãe é que manda lá. Aí ele escreveu um bilhetinho para minha mãe. Escreveu? Mas nesses termos mesmo não, né? É? Aham. Queria ver se eu deixava terminar de criar sua filha. Eu não sei se a mamãe ainda tem esse bilhetinho lá em casa, mas é capaz dela ter. É mesmo? A senhora tem mãe viva ainda. Tenho, graças a Deus. Que benção, que coisa bacana. 86 anos. Tá bem. Bem. Graças a Deus, que bom. E como é que foi o seu convite para ir para dar aula? Porque de aluna a professora no curso de História. Professor Zé Carlos, ele resolveu deixar o magistério em 76. O professor Aristeu era o diretor da FAFIC. Muito bem. Então, ele foi lá em casa e me convidou. Falou Zé comigo,
que ele estava deixando e gostaria que eu assumisse as aulas dele. Ele era professor no curso de História? Ele foi meu professor de História do Brasil. Tá. E era Então, que bacana. E me convidou para ser professora da matéria dele. Bacana. Tanto que eu comecei com História do Brasil e ao longo do tempo lá na FUNEC eu ganhei o nome, né, de Ana do Brasil. Por quê? Porque tinha a Ana da América, que tinha sido minha aluna e que trabalhava com Muito bem. História da América. A senhora ficou com o apelido Como de a Ana Ana do Brasil. Quem me lembra muito, o professor Celso, só me chamava de Ana do Brasil. É. Quando fala em História do Brasil, a história como professora de História, a história que se conta é realmente a história que acontece? Mais ou menos. É. A senhora, em 50 anos, só Eu acho que muita coisa está mudando, graças a Deus que a história é dinâmica. É. Então ela está mudando sempre. E eu falo muito com meus alunos, não pensem que a história é mentirosa. Jamais! A escola, a história não tem a oportunidade de mostrar com clareza os fatos da forma como eles são. Por isso existem as políticas, né, de silêncio por 50 anos, por 100 anos. Entendi. Então, Depois disso é que a coisa vai ser recontada. depois disso é que você vai conhecer a verdade dos fatos históricos. Como a gente sente hoje, eu acredito nisso, que daqui a alguns anos, que a gente já está próximo de recontar a história da morte do Tancredo, tem umas questões aí que Getúlio. A gente sabe que algumas coisas precisam ser JK. recontadas, o próprio Juscelino Kubitschek, não é? Né? Essas histórias precisam ser Eles todos pairam aí uma névoa uma névoazinha. em torno da morte deles. É. Então, Rio Centro, Daqui a pouco nós vamos ter, mais à frente, a facada do Bolsonaro, né? como é que é isso? Dona Ana, o que a senhora acha que é o maior desafio hoje da educação no Brasil? Eu acho que o maior desafio hoje é exatamente a parceria família-escola. Aquilo que nós falamos, a família está cada vez mais entregando à escola a questão da educação, né? E eu acho que a escola, ela não tem a mesma facilidade e os mesmos poderes de pai e mãe para educar. E com isso, fica preso na educação, acaba ensinando menos, né? E a educação hoje, ela está cada vez mais dinâmica, mais cheia de questões que eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim para esse momento que nós estamos vivendo. Que nós estamos vivendo um momento de transformação. Grande. E quem vive esses momentos de transformação, de transição de valores, vive o pior momento da história. Então, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos que estão chegando à escola. Eu devo fazer, eu não devo fazer, eu posso fazer, eu não posso fazer. Mas não está chegando da forma adequada, tranquila, o como fazer. Vamos ver a questão, por exemplo, de educação sexual na escola. Né? Eu acho que a escola tem a obrigação de orientar. Tem. Muitos meninos só recebem essas orientações na escola. Né? A questão de pais muito trancados, de pais separados. Mas definitivamente, então, essas diferenças se a família todas. cumprisse o papel dela, esse assunto não tinha que estar lá na escola mesmo. Que estar lá. Porque está no lugar certo, que é na família, é na família que você vai. Isso, é na família que nós vamos. Mas a gente sabe que a família não faz, né? Isso. Então eu acho que isso está colocando a escola
numa insegurança muito grande. Por exemplo, chamar atenção, dizer alguma coisa, o professor hoje já pensa assim, será que eu vou ser condenado por falar isso com o aluno? Isso mesmo. Você já pensou, o André que está ali, que foi meu aluno, você já pensou um professor arrancando assim a folha de caderno do menino? Porque o mapa está muito mal feito? Hoje complicou tudo. Hoje tem aluno batendo em professor, infelizmente tem professora apanhando de aluno, né? Isso. Infelizmente. Nossa, eu fico olhando assim, essa violência com os professores e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Aí eu fico lembrando da Isabela, que ela falava assim com os coleguinhas, professor não mente, professor comete equívoco. Equívoco, tá certo. Nosso tempo está mais que estourado, mas eu tenho que fazer uma última pergunta. Eu vou pedir para a senhora ser bem sucinta na resposta, para eu te dar o tempo também para despedir aí dos telespectadores. A senhora foi professora há mais de 50 anos, foi diretora de escola durante 2 décadas. O fato de ser diretora, ela facilitou o seu entendimento do papel do professor? Quer dizer, você como diretora e como professora, a senhora conseguiu entender as dificuldades que o professor tem? Todas. Embora eu estive diretora, mas eu sou professora, com muito orgulho. É muita paixão, né? Muita paixão. Porque é mal remunerado, a gente sabe, o professor no Brasil é mal remunerado, ele não é reconhecido, paixão. É paixão mesmo pelo que faz. Bacana demais. A senhora é um exemplo de educação, nós temos o maior respeito pela senhora. Caratinga te deve muito, a senhora é uma baladarense que está em Caratinga mais de 50 anos já, né? Já. Mais de 50 anos. E que bom que a senhora está aqui. É cidadã honorária de Caratinga? Sou cidadã honorária de Caratinga. Se não fosse, tinha que puxar a orelha dos vereadores. Não, aquele menino lá da Funcime. O Fausto. Fausto. Grande comandante Fausto, pessoa muito boa, muito séria. Ele que me deu o título. A senhora tem 1 minuto aí para suas considerações finais, só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, pela paciência de me ouvir. Eu tenho um sangue meio italiano, aí eu sou, né, cheia dos trejeitos para poder conversar. E agradecer a FUNEC. FUNEC é minha casa dos meus filhos. Eu tenho 2 trabalhando lá, que são professores, resolveram seguir os pais e as mães. E a mãe, né? O pai e a mãe. E que mais alunos se dirijam ao curso de licenciatura, porque o Brasil está carente de professor. Professor, não é fessor, não. Isso aí. Muito bem, Ana, obrigado. A senhora que é membro da Assembleia da FUNEC? Sou. Há quanto tempo? Desde que eu... Entrei para docência na FUNEC. Demais. Um trabalho muito bacana. Você que está assistindo essa entrevista, nós temos que te agradecer. Estamos caminhando para o final dela. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professora Ana. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.